convidada nova num horário meio diferente, quente pra caramba, mas assim, né? A gente, né? A gente releva, porque são coisas da vida. E como sempre, a gente vai então iniciar com a oração. Novamente, a gente lembra o pessoal de casa, por favor, coloque um copinho com água junto ao lado, porque do mesmo modo que a espiritualidade aqui atuar, não é? Nos beneficiando com paz, também a água de vocês será igualmente fluidificada e todos nós seremos beneficiados no momento do passe. Mas, então, vamos iniciar com a oração inicial. Iniciar com a oração inicial. Minha mãe, professora, vai me matar se ela sabe de uma coisa dessa. Então, fechando nossos olhos e com muita alegria, recebendo ao nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações, já conhecedores de que aqui se encontram os benfeitores da casa, os benfeitores de cada um de nós, os nossos amigos espirituais, bem como aqueles que, assim como nós, estão aqui motivados por um ato de amor, por um ato de fé, ávidos de ouvir as palavras do nosso querido Mestre Jesus. Então, querido Mestre, em seu nome aqui estamos. E é por ti que nós todos aqui nos congregamos. Seja motivados por saudades, seja motivados por uma dor, ou simplesmente por um ato de amor. Aqui estamos. Então te pedimos, Mestre, que não só abençoe a todos nós aqui, presentes, encarnados, desencarnados, mas igualmente abençoe a todos aqueles que se encontram em suas casas, aos nossos familiares, e, sobretudo, que ilumine a nossa querida Luísa Marteleto, que hoje irá tentar transferir um pouco daquilo que ela compreendeu, um pouco da sua sabedoria. Sabedoria essa, sabemos, sempre vem da tua luz, Mestre. Então pedimos que a intua, que a proteja e que a todos nós, que nos ilumine para que possamos compreender da melhor maneira possível, sedimentar esses conhecimentos de amor em nossos corações e aplicá-los em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Então, pessoal, aqui... Oh, eu esqueci do... Mas nem precisa hoje, né? Aqui... Eu acho que não tá... Não tá... Ele não... Ah, ligou agora. Então, é só uma breve aqui introdução da nossa querida Luísa Marteleto, para quem não a conhece. Luísa Marteleto, tem uma colinha aqui. Luísa Marteleto nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aí um belo dia ela disse um cotô, um covô, Por favor. né, Luísa? E ela vive com sua família aqui, já nos Estados Unidos, desde 2008, não é isso? Luísa, ela é uma ávida amante dos livros, sendo que ela se viu motivada a escrever esses livros durante uma gestação, não é isso? Onde ela então pôde sentir mais próximo à sua mentora, Idila. Mentira. E aqui eu tenho como sugestão de que você foi descobrir, então, essa mediunidade já nessa época, né? Durante essa gestação. E
E tem 2 obras lançadas, eu não sei se tem mais, mas onde eu havia pesquisado, Abençoada Gravidez, né, ditado pela Idila, e Sonho de Evangelina, também ditado por Idila. Então, sem mais delongas, com vocês, a nossa querida convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença aqui na casa, que será a primeira vez de muitas. Se Deus quiser. Vamos ver. Bom, gente, obrigada. Obrigada pela apresentação ali. Acabou que agora já são 24 livros publicados, porque através da psicografia, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, primeiro, muito obrigada. É realmente uma honra para eu estar aqui. Eu espero que seja a primeira de outras oportunidades. Então, por isso eu venho aqui com todo o carinho e respeito, pedir à espiritualidade superior que não permita que as minhas palavras se desviem daquilo que o plano espiritual propôs para a nossa reflexão nessa data, nessa tarde de hoje. Estamos aqui, então, para falar de paz. Eu vos deixo a minha paz. Jesus nos deixou uma promessa preciosa na última ceia. Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Mas não vou-la dou como o mundo a dá. E aí ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa frase do Evangelho de João, ela ressoa em nossos corações através dos séculos. Mas o que significa, de fato, essa paz que Jesus nos oferece? O que significa isso? Como distinguir a paz verdadeira, a paz do Cristo, daquela paz frágil e passageira que o mundo costuma prometer? Tem uma diferença. E essa é a proposta da conversa de hoje, para que possamos juntos refletir sobre a serenidade e o amor de Jesus, mesmo em meio às dificuldades, para compreender como podemos cultivar essa paz profunda em nossas vidas. Bom, o Evangelho nos presenteia com cenas tocantes da serenidade de Jesus diante das tribulações. Cenas tocantes. Então, lembremos do episódio da tempestade acalmada. Os discípulos estavam apavorados dentro de um barco, quase virando em água tão agitada. Apavorados. E aí eles acordam Jesus, clamando por socorro. Vejam bem, em meio à tempestade, Jesus estava lá, tamanha paz, que ele dormia tranquilamente no barco. Porém, quando foi acordado, Jesus não se desesperou. Ele se levantou com uma calma majestosa e disse: cala-te e aquieta-te. E imediatamente o vento cessou e as ondas se acalmaram. Imediatamente. E em meio ao mar revoltoso, né, aquele mar revolto, a paz de Jesus dominou a natureza e os corações. Aqueles discípulos que estavam agitados se acalmaram. Jesus acalmou a tormenta e os discípulos. E Jesus ainda disse: por que sois tão incrédulos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E com essa pergunta nós entendemos que a paz de Cristo, ela está intimamente ligada à confiança em Deus. Intimamente, diretamente ligada. Então, mesmo quando tudo ao seu redor parecer caos, Jesus nos ensina que é possível manter a fé serena,
a fé que dissipa os ventos do medo, a fé que acalma a tempestade. Outra cena marcante aconteceu quando Jesus estava diante de Pilatos, de Pôncio Pilatos. Acusado injustamente, Jesus foi entregue à morte pelas multidões enfurecidas. Jesus estava sendo destinado à morte, estava sofrendo humilhações, estava sendo acusado de algo que não era verdadeiro. Mas ainda assim, ele permaneceu digno e sereno. Jesus permaneceu em paz, apesar de tudo o que estava acontecendo. Pilatos, inclusive, se admira do seu silêncio e mansidão. Jesus, então, afirma calmamente que o seu reino não é deste mundo e que nenhum poder teria o governador, seria Pilatos, sobre ele, se do alto não lhe fora concedido. Então, eu vou repetir. Jesus afirma que nenhum poder teria o governador, né? Teria Pôncio Pilatos, nenhum poder teria Pilatos sobre ele, se do alto não lhe fora concedido. Ou seja, Jesus afirmava que não era Pilatos que estava determinando que aquilo acontecesse, pois só aconteceria algo se fosse da vontade do alto, se fosse da vontade do Pai, da vontade de Deus. Olha isso. Olha que grandeza. Jesus estava dizendo a Pilatos o seguinte: você acha que está decidindo alguma coisa aqui? Você acha que tem poder sobre mim? Mas tudo isso que está acontecendo está sob permissão do meu Pai que está nos céus. Do meu Pai. E isso já foi combinado com o Pai, já foi combinado com Deus, não era Pilatos que estava decidindo. Isso só estava acontecendo porque estava nos planos divinos. Em outras palavras, Jesus confiava plenamente na autoridade divina e por isso ele não cedia ao pânico ou à revolta. Por isso ele vivia essa paz. Poderíamos imaginar quão intenso devia ser aquele clima pela manhã? A pressão política, a ameaça de morte, a injustiça clamorosa. No entanto, a paz interior de Jesus não se quebrou, não se abalou. Ele mantinha-se firme, com o coração tranquilo, entregando-se à vontade do Pai. Ele sabia que aquilo que ele estava vivendo não era derrota, era uma missão. Era o que precisava acontecer. A sua confiança lhe dava uma força imensa, uma força silenciosa. Assim, o encontro com Pilatos nos mostra que a verdadeira paz não depende da justiça humana, nem das circunstâncias externas, mas nasce da aliança com a consciência tranquila e a fé em Deus. E aí essa é a fonte, porque a verdadeira paz nasce da aliança com a consciência tranquila e a fé em Deus. Fé. Fé em Deus. Fé naquilo que não podemos controlar, mas que se está acontecendo é porque existe uma razão. Uma razão que a gente não entende, mas que existe. Fé. Fé. E no momento supremo da crucificação, quando a dor física e moral já atingiu o seu auge, Jesus ainda manifesta amor e paz. Em meio à agonia da cruz, ele profere uma das frases mais sublimes já ouvidas: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Que coração é esse que consegue perdoar os próprios algozes em meio ao sofrimento? Porque não foi depois, foi durante.
Que coração é esse que consegue pensar no outro, no seu momento de maior dor? Que coração é esse? Somente um coração cheio de amor, mas plenamente em paz, poderia oferecer perdão e compreensão numa hora tão trágica. Somente um coração plenamente em paz. Porque se ele não tivesse paz, ou seja, se ele tivesse com qualquer outro sentimento dentro dele, suas palavras e seus sentimentos poderiam ser diferentes. Porque o desespero nos apavora. O medo faz a gente pensar na gente primeiro, eu quero me defender primeiro. O desespero rouba a nossa fala tranquila. A revolta rouba o pensamento de amor ao próximo. A gente só pensa em nós. Então, enquanto a maioria de nós se revoltaria ou desesperaria, Jesus irradiava compaixão e serenidade. Jesus irradiava paz. Paz. Ele pensou na aflição de sua mãe e do discípulo amado ao pé da cruz e ainda teve o desejo de dizer: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aqui a tua mãe. Até no derradeiro instante, ele preocupava-se mais em consolar os outros do que em sua própria dor. E isso é paz. Porque a pessoa que não possui paz, ela entra em desespero e ela não consegue jamais consolar o outro. E nem a si mesmo. E nem a si mesmo. A paz de Jesus não era ausência de dor, era presença de amor e aceitação da vontade divina. Não era ausência de dor. E lá no Calvário, Jesus nos mostrou que a verdadeira paz coexiste com a dor. Ou seja, a paz verdadeira é aquela calma luminosa no fundo da alma, alimentada pela certeza de que Deus está no leme de nossas vidas. No leme. Deus está no controle. Nada acontece sem a permissão do alto. Nada. A paz verdadeira coexiste com a dor. Mas a gente tem mania de achar que viver em paz é viver sem dor, sem problemas. Aconteceu um problema, a gente já não está mais em paz, não é? Esses exemplos do Evangelho, ou seja, a tempestade que foi acalmada, a serenidade de Jesus perante Pilatos, o perdão na cruz, esses exemplos revelam uma paz que desafia a nossa compreensão comum. É uma paz inabalável, que independe das circunstâncias externas. Independe. Jesus parecia envolto em uma atmosfera de tranquilidade, mesmo quando tudo à sua volta ruía. Tudo. Ele sofria, sim, afinal de contas, ele era um ser humano. Ele angustiou-se no Getsêmani diante do cálice amargo que precedia a traição de Judas. E sua angústia foi tão grande que ele chegou a transpirar sangue em agonia. Tamanha era sua angústia. Mas, logo em seguida, ele entregou-se confiante aos desígnios do Pai. Faça-se a tua vontade, não a minha. E essa rendição confiante é o segredo da paz de espírito. A paz que Jesus nos dá não é a calmaria superficial da ausência de problemas. Essa é superficial. Mas é a capacidade de manter o coração tranquilo na presença das tempestades. Eu gosto muito de trazer histórias para contar, sabe? Para facilitar. Então, hoje eu peço licença para contar uma antiga parábola que ilustra bem esse conceito. Conta-se que certa vez, num reino distante, um rei muito sábio promoveu um concurso de pintura para representar a paz perfeita. Ele abriu um concurso no reino e muitos artistas participaram.
muitos. Então chegaram diversas pinturas, todas lindas, todas lindas. Uma retratava um lago calmo, cercado de montanhas verdes, sobre um céu azul sereno. E o lago era como se fosse um espelho d'água que refletia as nuvens branquinhas. Uma paisagem perfeita, tudo inspirava tranquilidade. Certamente, pensaram muitos, aquela era a imagem da paz. Outra pintura representava uma paisagem branquinha, cheia de neve, num dia calmo de inverno rigoroso. Tudo ali era calmaria, tudo. Outra pintura representava passarinhos cantando alegremente no ninho, enquanto borboletas voavam tranquilamente perto de belas flores, em um dia ensolarado, né, para compor a paisagem, nessa paisagem com um campo verdinho e uma cachoeira caindo ao fundo, completando aquele cenário. Imagens lindas, imagens perfeitas. Certamente aquela imagem também seria a imagem da paz. E por aí foi. Não vou narrar todas, essas são algumas. Tinham várias telas, sempre representando beleza e calmaria, natureza e harmonia. Mas aí apareceu uma tela que contrastava com tudo, tudo. A pintura apresentava montanhas escuras sobre um céu tempestuoso. As nuvens expressavam vários tons de cinza, tudo escuro. Raios cortavam as nuvens, algumas nuvens carregadas. A chuva caía de modo torrencial. De um penhasco caía uma cachoeira caudalosa, sabe, cujas águas espumantes sugeriam força e tumulto. As poucas árvores que apareciam na imagem estavam todas tombadas assim com o vento, expressando a força da ventania. À primeira vista, nada ali lembrava a paz. Porém, ao olhar com atenção, o rei percebe algo. Percebe que atrás da cascata que caía grosseiramente agitada, crescia um pequeno arbusto, uma fenda da rocha. E nesse arbusto havia uma passarinha que tinha construído seu ninho. E apesar do ambiente hostil, lá estava a passarinha, toda serena, chocando seus ovinhos, protegida pela rocha, indiferente à ventania e à água tumultuosa, os raios que estavam chegando. Ali, bem no meio do tumulto da tempestade, aquela pequena ave cuidava dos filhotes em perfeita paz. E qual não foi a surpresa? Que ao final do concurso, né, o rei escolheu exatamente essa pintura inusitada como a vencedora. E ainda justificou sua decisão com sabedoria. Ele disse: paz não significa estar num lugar onde não há barulho, onde não há problemas ou trabalho duro. Paz significa estar no meio disso tudo e ainda manter a calma dentro do seu coração. Essa história nos emociona, porque reflete uma verdade profunda. A verdadeira paz é aquela que independe das circunstâncias externas. É fácil sentir paz à beira de um lago tranquilo, num dia ensolarado, mas e quando as tempestades da vida nos cercam? Será que nós conseguimos preservar a paz interior? A passarinha no ninho, abrigada na rocha, ela representa cada um de nós confiando no amparo divino. A rocha simboliza a fé e a confiança em Deus, que nos protege das tormentas externas. Podemos e devemos buscar esse abrigo interior. Jesus é, em essência, essa rocha firme onde podemos construir o ninho de nossa confiança. A paz que ele nos oferece é semelhante à daquela ave. É uma paz que não significa ausência de lutas, mas a tranquilidade da alma apesar das lutas.
E é isso que precisamos entender e manter firmes dentro de nós. Jesus nos convida a cultivar essa paz dentro do coração, a cultivar de tal modo que quando ventos de provação soprarem na nossa vida, ou quando as cascatas das dificuldades nos ameaçarem, ainda assim, nossa alma permanecerá serena, aconchegada na confiança divina. Então, reflitamos. Se um frágil passarinho consegue manter-se em paz numa tempestade, frágil passarinho, por que nós, espíritos imortais, amparados pelo amor de Deus, não poderíamos desenvolver essa serenidade? O que nos impede? A lição da ave é a lição de Jesus. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo não exterminando as aflições, mas triunfando sobre elas interiormente, mantendo acesa a luz da esperança e da fé. A paz de Jesus é a paz da vitória interior sobre as circunstâncias. Bom, diante dessas reflexões, surge uma pergunta crucial. Quem tem o controle da sua paz? Será que você está realmente assumindo o papel de dono das suas emoções? Ou será que você está entregando esse controle nas mãos erradas? Faça essa pergunta para você. Muitas vezes, sem perceber, nós deixamos que fatores externos determinem o nosso dia, o nosso humor e a nossa tranquilidade, a nossa paz. Então, vale a pena se perguntar com sinceridade e profundidade: a ingratidão do outro controla a sua paz? Será que quando alguém o decepciona ou não reconhece seus esforços, você permite que isso roube a sua serenidade? A ingratidão do outro controla a sua paz? E o sorriso do outro controla a sua paz? Ou seja, o seu equilíbrio depende do bom humor alheio, das atitudes alheias, né, das atitudes externas de quem convive com você? Eles podem ativar ou desativar a sua harmonia? São as críticas e ofensas dos outros que têm o botão de ligar e desligar a sua paz? Ou seja, quando você ouve palavras amargas, você automaticamente perde a sua tranquilidade? Perde a sua paz? Ou você consegue manter-se acima dessas vibrações negativas do outro? São as críticas e ofensas dos outros que ligam e desligam a sua paz? Os problemas financeiros, as notícias preocupantes, o trânsito caótico, são eles os donos da sua paz? Será que qualquer contratempo te estressa e tira você do eixo? Os próprios erros do passado ou ansiedades do futuro, eles estão governando o seu estado de paz agora? Você entrega a sua tranquilidade às memórias dolorosas do passado ou às preocupações excessivas sobre o dia de amanhã? Quem tem o poder, o controle da sua paz? Quem? Essas perguntas doem um pouco quando a gente pergunta de forma sincera, porque muitas vezes percebemos que temos permitido que outras pessoas ou circunstâncias liguem e desliguem a nossa paz. Liguem e desliguem como aperta um botão de um controle remoto. Nós nos tornamos reféns do mundo exterior. Se tudo corre bem, eu estou em paz. Se algo dá errado, desvia um pouquinho do que eu planejei, perdemos o equilíbrio. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira paz é construída de dentro para fora. Ela não pode ser refém da instabilidade do mundo. É um grande desafio exercitar essa independência interior. Afinal, somos seres sensíveis e é natural ficarmos abalados com a ingratidão, com os conflitos e com as dificuldades. É natural.
Então, não se trata de nos tornarmos apáticos ou indiferentes a isso, mas de assumirmos a responsabilidade pelo que se passa em nosso mundo íntimo, dentro da gente. Quem deve controlar a minha paz sou eu mesmo, com a ajuda de Deus. Quando eu percebo que eu estou entregando esse poder ao outro, seja ao chefe que é muito exigente, aquele parente complicado, a um amigo ingrato, mas quando eu entrego esse poder ao outro, eu preciso retomar as rédeas. Ninguém merece ter o poder de tirar a paz que Jesus nos deu. Essa paz é um tesouro sagrado que nós temos no nosso coração. E Ele deu a todos nós, é um tesouro sagrado que cabe a nós, que cada um de nós recebeu. No livro Fonte Viva, no capítulo Viver em Paz, Emmanuel nos recorda que viver de qualquer modo é atitude de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Ou seja, qualquer um vive como as circunstâncias mandam, reagindo automaticamente aos estímulos externos. Qualquer um. Mas viver em paz consigo mesmo, ou seja, manter a harmonia interior apesar dos pesares, isso é conquista de espíritos esforçados e vigilantes. Não é espírito superior, mas o espírito esforçado e vigilante. Porque precisa de vigia e precisa do nosso esforço para nos livrar de tudo aquilo que nos afasta desse propósito. Precisa do nosso esforço. Se queremos estar nesse grupo dos poucos que verdadeiramente vivem em paz, precisamos exercitar a vigilância íntima e não nos deixar escravizar pelas emoções e reações alheias. Jesus nos inspira a essa liberdade interior. Quando ele diz, eu vos dou a minha paz, implica que nós podemos possuí-la e que ninguém pode tirá-la de nós, a não ser que nós a entreguemos. Lembremos, mesmo diante da traição de Judas, da negação de Pedro, do abandono dos discípulos, né? Situações de ingratidão e decepção profundas, ainda assim, Jesus manteve sua paz e amor. Ainda assim. Certamente ele sofreu, mas ele não permitiu que o veneno da mágoa envenenasse o seu coração. E nós? Vamos continuar permitindo que a ingratidão de alguém envenene os nossos dias? Que o olhar atravessado de um colega estrague a nossa semana? Ou que o trânsito ou a conta bancária, a gente vai permitir que isso defina o nosso humor? Ou vamos decidir que a nossa paz interior será inalienável, protegida pelas forças do alto e pela nossa disciplina mental? É um esforço. Para conquistarmos essa estabilidade da paz interior, é fundamental cuidarmos da higiene mental. Higiene mental. E para isso, então, e ficar um pouco mais didático, eu queria que nós pensássemos na nossa mente como se fosse uma casa. Assim como a casa física precisa de limpeza frequente, né? A nossa casa mental também demanda esses cuidados. Vou dar mais esse exemplo. Imagine a sua casa depois de um mês sem limpeza. Imagina só, um mês, sem nada de limpeza. Depois de algumas semanas sem limpar, vai começar a acumular poeira. O banheiro pode começar a dar aqueles mosquitinhos. No Brasil dava muito, né? Mas pode começar a ficar mal cheiroso. A cozinha começa a ter lixo espalhado, pratos sujos, talvez até insetos, ratos comecem a se proliferar. Não é isso? Agora imagina isso depois de meses sem limpar. Imagina numa casa física, muita poeira, muita sujeira, muitos lixos. Com certeza começa a ter muitos insetos, muito mau cheiro. Ninguém se sente bem num ambiente assim.
E, além disso, um local sujo favorece doenças, certo? Tem doenças que se desenvolvem devido à falta de limpeza e higiene. Não é isso que acontece? Não é? A menos que nós sejamos aqueles acumuladores, né, que tem essa doença mental, a menos que isso aconteça, por acaso nós deixaríamos nossa casa chegar a esse ponto? Nós deixaríamos nossa casa ficar tão suja desse jeito? Certamente não. E é por isso que nós limpamos, arejamos, jogamos fora o lixo, cuidamos o máximo possível para tornar o lar agradável e saudável. No entanto, com a nossa casa mental, nem sempre a gente tem o mesmo cuidado. Por vezes, nós somos menos diligentes. Nós vamos permitindo que se acumulem pensamentos sujeira, emoções tóxicas. A cada mágoa não perdoada é como se a gente guardasse um lixo num cantinho. A cada mágoa, a cada inveja ou ciúme alimentado é uma poeira densa que vai se assentando sobre os nossos móveis internos. Raiva, ódio, desejo de vingança são verdadeiros detritos mentais que vão se amontoando na nossa mente. Insegurança, tristeza, sentimentos de rejeição, tudo é lixo na nossa casa mental. E aí, um dia, quando nos damos conta, nossa mente está cheia, abarrotada de entulho. Frustrações, angústias, pessimismo, medo, revolta. Todo esse lixo psíquico cria um ambiente propício a doenças da alma e até do corpo. A medicina, né, a ciência médica já reconhece que emoções desequilibradas afetam o sistema imunológico e podem abrir brechas para enfermidades, graves enfermidades, inclusive. Ou seja, não limpar a nossa casa física e mental pode gerar doenças. E a mente suja também atrai bichos. Isso mesmo. Do ponto de vista espiritual, pensamentos sombrios e desequilibrados atraem companhias espirituais igualmente perturbadoras. Insetos, bichos, ratazanas mentais, o que agrava ainda mais o nosso estado. É como uma casa suja que atrai pragas. Mas, além disso, uma mente desorganizada e suja afasta as pessoas queridas. Ninguém gosta de conviver com alguém carregado de negatividade, carregada de sujeira, carregado de poeira, de sujeira mental. Quando estamos interiormente perturbados, é comum que o azedume transborde nas palavras, que o rosto fique contraído, que a impaciência e a amargura escapem aos nossos gestos. Tudo isso faz com que os outros naturalmente se afastem. Nós nos isolamos em nossa própria sujeira mental, aumentando a infelicidade. Nós. E diante desse quadro, torna-se claro quão importante é a limpeza mental regular. Precisamos arejar nossa casa interior, abrir as janelas da alma para a luz do Evangelho, ou seja, a luz dos ensinamentos de Jesus, para deixar entrar a brisa da prece, da oração. Para isso, Jesus nos ensinou 2 métodos infalíveis para a higiene da mente: orar e vigiar. Orar e vigiar. A vigilância é como a faxina diária. Observar cada pensamento que entra, examinar a natureza dos nossos sentimentos e expulsar sem piedade aqueles considerados vermes mentais, né? As ideias de desespero, de rancor, de menos-valia, tal como a gente arrancaria ervas daninhas do jardim. Simples assim. Simples assim. A vigilância, ela é essencial para quem deseja saúde mental.
para quem deseja a mente saudável. A vigilância, ela ensina-nos uma valiosa mensagem espírita. De fato, sem vigilância, nossa mente fica vulnerável a qualquer poeira que o mundo levanta. Qualquer poeira. E podemos desenvolver hábitos de higiene mental, hábitos diários. Uma leitura edificante, a prática da meditação ou prece antes das atividades, a revisão noturna dos pensamentos ao deitar, né? Como quem varre o chão do dia antes de dormir. O cultivo da gratidão, que funciona como um aromatizador do ambiente íntimo, espalhando um perfume agradável. A gratidão tem esse poder. E tudo isso tem o poder de manter longe os mosquitos da irritação, os ratos do desespero, as baratas do ódio. Visualizemos cada pensamento ruim sendo varrido para fora. E entreguemos tudo isso aos cuidados de Jesus através da oração. Ele é o faxineiro divino, disposto a nos ajudar, mas ele espera a nossa autorização e esforço inicial. Cabe a nós. E esse esforço é exatamente a vigilância e a prece. Então, a gente já sabe que precisamos ter uma mente serena, uma mente que cultive a paz. Para isso, precisamos cultivar hábitos que nos levem a um estado de espírito mais elevado, com mais harmonia, com mais serenidade, mais energia positiva. Quem é que não gostaria de ter uma mente mais serena, mais pacífica? Quem? E aí eu fico pensando em Jesus, quando ele falava no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores. Olha que coisa mais linda. Jesus fala que os misericordiosos, os pacificadores, eles verão a Deus, eles herdarão a terra. Mas o que será que o Cristo estava querendo dizer com tudo isso? Gente, não é mistério para ninguém que a gente vive uma vida agitada, né? É muita correria, muita loucura, corre para um lado, corre para o outro. Temos dificuldade aqui, dificuldade ali. E aí, então, sem nos dar conta, nós acabamos sendo levados por uma vida de estresse. E o problema está aí. Essa vida de estresse nos impede de entrar em contato com o nosso estado mais elevado de ser. Uma mente agitada não permite que a gente enxergue lá no fundo quem realmente a gente é. Quem realmente a gente é. Sabe quando a gente vê um lago agitado, cheio de ondas, porque alguém jogou pedra ou porque acabou de passar uma lancha, que a água está toda agitada, né? Ou porque houve algum movimento grande que agitou a água? Sabe quando acontece isso? Pois é, quando isso acontece, a gente não consegue ver o fundo. Mas quando o lago fica calmo, aí a gente consegue ver o que está lá embaixo. A mesma coisa com piscina. Quando tem muita gente nadando, a água fica agitada e a gente não consegue ver o fundo. Mas quando para, quando tudo fica calmo, a gente consegue enxergar o que está lá embaixo. A mente humana é a mesma coisa. Então, trazer a sua mente para o momento presente é treinar, educar hábitos para uma mente serena. Gente, isso é um dos maiores presentes que a gente pode se dar e também oferecer a quem nos rodeia. Eu vou dar mais um exemplo. Nos exemplos de Jesus, seja enquanto dormia no barco durante a forte tempestade ou no seu julgamento diante de Pilatos, Jesus irradia a paz que prometeu nos dar. Não se trata de uma paz comum, aquela do mundo, condicionada a circunstâncias favoráveis, mas de algo mais profundo. É a paz da coragem serena, é a paz da confiança no bem, do amor que vence o medo. É confiança. Uma paz que surge quando compreendemos que acima de qualquer tempestade ou julgamento terreno,
há uma mão divina nos amparar. Essa é a paz que ele nos legou e que podemos buscar imitar em nossas lutas diárias. Podemos fazer igual. Esse é o presente que Jesus nos deu. Além de vivenciar a paz no meio das provações, o Evangelho nos traz exemplos comovedores de pessoas que encontraram a paz após profundas transformações morais. São histórias de almas que, ao se arrependerem sinceramente e renovarem suas vidas, receberam de Jesus o consolo e a paz interior que eles tanto buscavam, que eles tanto ansiavam. Paulo de Tarso, que antes era um perseguidor, né, Saulo de Tarso, que era um perseguidor feroz dos cristãos, ele transformou-se em um apóstolo dedicado após o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. De violento e inquieto, ele passou a ser um homem de fé e amor, encontrando a paz de uma consciência reconciliada com Deus. Encontrou a paz. Da mesma forma, Zaqueu, aquele rico publicano que explorava seu povo, ao receber Jesus em sua casa, ele arrependeu-se sinceramente e mudou de vida, comprometendo-se a restituir o que havia defraudado. Então, em vez da antiga culpa e ganância, a alegria da reparação trouxe salvação e o quê? Paz ao seu lar. E Jesus disse: hoje veio a salvação para essa casa. A gente pode mudar as nossas histórias. E também as mulheres acolhidas por Jesus nos legam lições de paz sobre a dor. Maria de Magdala, liberta dos tormentos que a afligia, ela renasceu pelo perdão e tornou-se uma discípula fiel. Ela experimentando a calma de quem sabe que é amada por Deus. Ela tinha essa tranquilidade, essa confiança, essa paz. E aquela mulher conhecida como pecadora, que banhou os pés do mestre com lágrimas arrependidas, ela ouviu deles as palavras libertadoras: a tua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. Paz. De coração aliviado pelo perdão, ela deixou para trás a angústia e seguiu o caminho com a alma em paz consigo mesma e com Deus. Esses exemplos mostram que não existe erro que não possa ser redimido pelo arrependimento sincero. Das maiores quedas podem surgir as almas mais transformadoras e pacificadoras. Das maiores quedas. Jesus, ele ofereceu a sua paz a todos os que se dispuseram a mudar. Todos. Do perseguidor cruel ao rico corrupto. Da mulher atormentada por espíritos até a pecadora pública. Ele fez isso transformando-os em almas renovadas pela fé e pelo amor. Onde antes reinava a culpa e a inquietação, a paz de Jesus floresceu, reinou. Então, nunca é tarde para recomeçar, pois a verdadeira paz ergue-se sobre o perdão divino que nos alcança, o perdão que concedemos a nós mesmos ao aceitar uma nova chance. Porque muita gente pede a sua paz por algo que eles fez e não consegue se libertar. A gente não precisa se atemorizar pelo nosso passado. Tem gente que carrega o peso de algo do passado e isso fica remoendo dentro dela. Essa pessoa não consegue sentir a paz. Mas nunca é tarde para recomeçar, pois a paz verdadeira erga-se sobre o perdão. Esse perdão divino que nos é dado diariamente, que foi oferecido aqui. Jesus está usando essas palavras para dizer: vá em paz. Deixa o que ficou para trás. Deixa os erros para trás. Siga seu caminho agora, daqui para frente.
O perdão divino que nos alcança e o perdão que nós concedemos a nós mesmos ao aceitar uma nova chance, essa é a verdadeira paz. É a paz que Jesus nos trouxe. É a paz de Cristo. E para encerrarmos, as lições do Evangelho ecoam através dos séculos, com um convite poderoso. Onde buscamos a nossa paz? Nas lições passageiras do mundo que se desfazem ao primeiro vendaval, ou na fonte perene do Cristo, onde buscamos a nossa paz? Onde? Sabemos que nada no mundo preenche a sede profunda da alma. Só o amor de Deus verdadeiramente sacia. Só. E ele nos disse: Eu vos dou a minha paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vos dou a minha paz. Jesus não falava da paz frágil que o mundo dá, mas aquela que permanece mesmo nas tribulações. Para recebê-la, precisamos seguir seus passos e deixar que seu amor nos transforme. Diante das tempestades externas ou dos conflitos da consciência, temos duas opções: entregar-nos ao desespero ou confiar em Deus e prosseguir, apesar de tudo, mas prosseguir com fé. A paz de Jesus não é fuga nem conformismo, é força tranquila de quem sabe que Deus cuida de nós. Lembra de Jesus lá diante de Pilatos? Ele confiou. Porque o que cabe a nós não somos nós que planejamos, é o que vem permitido do alto. A paz de Jesus não é fuga, nem conformismo. É força tranquila de quem sabe que Deus cuida de nós. É força tranquila. Essa paz nos move a praticar o bem, a perdoar e a recomeçar sempre, sempre. E que essas lições toquem fundo a nossa alma e nos inspire a adotar a coragem serena de Jesus diante das injustiças, a fé firme dele em meio às tempestades e a disposição de nos transformar, como fizeram Paulo, Maria Madalena, Zaqueu, a mulher que lavou os pés de Jesus, pessoas que se transformaram em busca da paz interior. Afinal, depende de nós abrir o coração à presença divina, que apazigua e cura. Depende de nós. E agora cabe perguntar: nós estamos realmente dispostos a acolher essa paz transformadora e permitir que ela mude nossas vidas? A gente ainda quer acreditar que a paz é somente aquela calmaria? Ou vamos entender que a paz pode acontecer até nos tumultos? É uma decisão nossa. Ninguém pode tomá-la no nosso lugar. E Jesus estende as mãos, oferecendo a sua paz. Oferecendo. Mas somente nós podemos aceitar e abrir os braços para recebê-la. Somente nós. Eu vos dou a minha paz. Jesus está nos dando, mas a paz não pode ser recebida sem mudança, sem escolhas. Porque paz é subproduto. Para a paz acontecer, precisa haver outros produtos primeiro. Precisa de outras virtudes. Precisa que nós façamos a nossa parte, porque paz é um subproduto. É o resultado de uma vida bem vivida, é o resultado de uma mudança, resultado de escolhas bem feitas no campo íntimo. É você escolher, muitas vezes, o silêncio no lugar da briga. É escolher a reflexão no lugar da impulsividade. É escolher a calma em vez da correria e agitação. Paz é subproduto. Porque senão, como é que a gente vai ficar pedindo a Deus paz, leveza, harmonia, se a nossa forma de viver é agitada?
Como é que a gente vai pedir isso se você já sai de casa correndo, reclamando do trânsito? Se já dirige nervoso, impaciente, já querendo brigar com o próximo? Se começa o dia brigando ou termina ele da mesma forma? Se vive nos grupos de WhatsApp, discutindo política, religião, xingando fulano, cicrano, beltrano? Se pratica maledicência nas suas rodas de amigo, no trabalho? Como é que a gente vai ter paz se a nossa casa mental está cheia de poeira? Como é que nós vamos ter paz se nossa mente está poluída? Então vamos pensar um pouquinho. A maioria das pessoas, elas pedem coisas que não fazem por merecer, não se esforçam. É por isso que mais de 2000 anos depois, a gente continua do mesmo jeito. E eu lembro sempre da passagem de Jesus no poço de Jacó, que Jesus fala com a samaritana: se beberes da água que eu tenho para te oferecer, nunca mais terás sede. Nunca mais. E a mulher, claro, não entende. Que água é essa? É do poço de Jacó? É essa água aqui? E isso está lá na Bíblia, lá no Evangelho. Jesus falava de uma paz que só quem bebe da fonte, só quem passa pela renovação íntima, pela reforma íntima consegue ter. Uma fonte de água viva, viva. E essa mulher só entendeu isso depois, quando ela percebeu que ele era a verdadeira fonte da vida, ou a fonte da verdadeira vida. Ou seja, ele era a paz encarnada no meio de uma agitação absurda, numa Palestina distante, complicada, cheia de dominação política, de disputas religiosas, cheio de tumulto, e Jesus mostrou que era possível viver num campo interior de paz e de harmonia. Então, para resumir essa história toda, lembremos que a paz de Cristo não é uma utopia distante. Ela pode e deve começar agora, no seio do nosso lar e do nosso coração, principalmente do nosso coração. E fica aqui um convite profundo para cada um de nós, que possamos parar de buscar a paz nas coisas passageiras e superficiais desse mundo. Vamos buscar a paz verdadeira, aquela paz que permanece firme no meio das tempestades da vida, que nos mantenha serenos diante das injustiças e que nos ensine a amar, mesmo quando tudo parece perdido. Que possamos lembrar em cada desafio, em cada momento difícil, das palavras carinhosas e profundas do Mestre Jesus, quando ele nos diz diretamente ao coração: eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. E você, aceita hoje esse convite? Aquiete a sua mente, vá além dos seus problemas e aprenda que a paz que Jesus nos dá não é a calmaria superficial da ausência de problemas, mas a capacidade de manter o coração tranquilo na presença das tempestades. Você está pronto, de verdade. Você está pronto para viver essa paz. Porque Ele nos deixou a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz verdadeira que enfrenta tempestades. E Ele deixou essa paz para todos nós, todos. E assim como Ele dizia: deixai brilhar a vossa luz, faça assim também com a sua paz, a paz que Ele deixou para nós. Deixai brilhar a vossa luz, deixai brilhar a vossa paz,
a paz que Ele nos deu e cabe somente a nós aceitarmos e a praticarmos. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Muito obrigada, Luiz. Aqui, coisas técnicas. E, nossa, emocionante. Muito obrigada. Assim, é impossível não sentir paz, né? E você falando me lembrou uma coisa que eu digo assim, a nossa cultura é extremamente rica, muito rica. A gente aprende com a literatura, mas a gente aprende também com a nossa cultura. E lembrei de uma música. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém tem alguma dúvida? Não sei se você tem esses momentos de pergunta. Temos. Não, sem dúvida. Muito bom. Maurício, então você vai, por favor, é o nosso momento do passe agora. Acho que não precisa, não. Bom, vamos então iniciar a nossa segunda parte do nosso trabalho, que é o momento do passe. Para os nossos amigos que estão nos acompanhando ao vivo pela internet, fiquem conosco, aguardando, recebendo os fluidos que vão ser dados aqui e também aguardando a nossa prece final. Solicitamos agora que os nossos passistas se coloquem em suas posições e pedimos a todos que permaneçam em harmonia, fechando os olhos, sentando confortavelmente, permanecendo com os nossos pensamentos elevados, pensando em nosso Mestre Jesus. Que assim seja, pela graça de Deus.